Olá! Hoje iremos falar sobre a República de Cuba, um país independente composto por um conjunto de ilhas situadas no Mar do Caribe, América Central. Bem, o número de habitantes é de 11,32 milhões de pessoas, tendo um território de 110.861 km², e 77% da população é urbana e os outros 23% é rural. A capital de Cuba é Havana e também é a cidade mais populosa do país, por conta de suas atividades econômicas e o turismo. Para falarmos sobre o crescimento vegetativo populacional, primeiro precisamos analisar a população total. Podemos ver que neste gráfico o número de habitantes até a década de 90 vem aumentando. Porém, a partir desta década o crescimento vem reduzindo aos poucos, e por fim se estabilizando, e o motivo disso iremos explicar melhor mais para frente. Já neste gráfico representa o crescimento vegetativo, que é dada pela relação entre a natalidade e a mortalidade. Podemos perceber que, desde 1952 até 2020, a taxa de crescimento vegetativo decresceu bruscamente, indicando a baixa natalidade e envelhecimento da população. Aqui nestes gráficos estão apresentando as pirâmides populacionais. Na primeira pirâmide podemos observar que o país estava na fase 1, contendo baixa expectativa de vida e a taxa de natalidade alta. A segunda pirâmide apresenta o começo da fase 2, por ter a taxa de natalidade diminuindo lentamente. Nessa terceira pirâmide, podemos ver a transição entre a fase 2 e a fase 3, por ter a taxa de natalidade diminuindo mais e a de mortalidade também, diminuindo vagarosamente. Na última pirâmide, pode-se ver certamente o país na fase 3, a desaceleração demográfica. Como diz o nome da fase, Cuba está desacelerando, diminuindo cada vez mais a população. Alguns fatores foram determinantes no crescimento e na queda populacional em Cuba. Esses fatores foram históricos, naturais, econômicos e sociais. O primeiro fator histórico foi a Revolução Cubana, um processo revolucionário que aconteceu em Cuba a partir de 1959. Esse processo foi conduzido por um movimento guerrilheiro que atuava em uma região remota da ilha chamada Sierra Maestra, e teve como lideranças Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Em decorrência da Guerra Fria e também da Revolução Cubana, ocorreu o episódio chamado Crise dos Mísseis de 1962, que refere-se aos 13 dias de impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética em outubro de 1962, devido à instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha caribenha de Cuba, direcionados para os Estados Unidos. Tanto a Revolução Cubana quanto a crise dos mísseis influenciaram a diminuição populacional, pois grande parte da classe média e alta de Cuba fugiram devido ao medo de represálias generalizadas após a tomada do poder comunista liderada por Fidel Castro no final das décadas de 50 até 70. Em 1980, aconteceu o Êxodo de Mariel, um dos maiores êxodos da história, quando cerca de 125 mil pessoas passaram pelo porto de Mariel para os Estados Unidos em um acordo realizado por Fidel Castro e Jimmy Carter após um conflito político entre Cuba e Peru, que durou 7 meses. Cuba também enfrenta uma crise na natalidade e fecundidade. A taxa de natalidade cubana em 2006 foi de 9,88 nascimentos por 1.000 habitantes. Já a taxa de fecundidade foi de 1,64 filhos por mulher. Cuba tem acesso irrestrito ao aborto legal e uma taxa de aborto de 58,6 por 1.000 gestações. O uso de anticoncepcionais é estimado em 79% das mulheres em idade fértil, o que demonstra a grande presença de planejamento familiar, educação sexual e inserção das mulheres no mercado de trabalho. Com a diminuição de nascimentos, futuramente ocorrerá a falta da população economicamente ativa no país. Outro fator de diminuição populacional importante é o grande fluxo migratório ilegal de cubanos para o exterior, principalmente para os Estados Unidos. No período de 2010 a 2011, o saldo migratório negativo alcançou 341.199 pessoas. A economia de Cuba se encontra em recessão. Isso se dá pela dependência econômica do país com a Venezuela, que fornece cerca de 60% de todo o petróleo para a ilha, mas enfrenta uma crise política e econômica. Também houve o fim de parcerias com países como Brasil, Equador, Argentina, Moçambique, Angola e Argélia. Por exemplo, no Brasil, o fim do programa Mais Médicos ocasionou para Cuba a perda de mais de R$ 1 bilhão, o equivalente a 322 milhões de dólares.
Cuba também enfrenta sanções estadunidenses adotadas desde a Guerra Fria e que foram fortalecidas pelo atual presidente Donald Trump. Ainda em 2017, ele proibiu os cidadãos americanos de se hospedarem em hotéis ou comer em restaurantes administrados pelas Forças Armadas cubanas. O clima de Cuba é tropical com duas estações, a seca, de novembro a abril, e a de chuvas, de maio a outubro. Entre junho e novembro é a época dos furacões. Na imagem podemos ver a devastação do furacão Irma na cidade de Havana em 2017. Analisando todos os fatores e também as pirâmides etárias, percebemos que Cuba enfrenta o envelhecimento e diminuição populacional. Prevê-se que Cuba terá 10.753.600 habitantes daqui a 23 anos, com 34% da população com 60 anos ou mais, enquanto o número de mulheres em idade fértil será reduzido em pouco mais de 800 mil. No Japão, por exemplo, a situação da queda e envelhecimento populacional é semelhante, porém, por ser um país de fronteiras abertas, a solução tomada foi a partir de incentivos à migração, aumentando a produtividade no mercado de trabalho e diminuindo a carência por mão de obra. Já em Cuba, por causa do seu regime político, não há essa possibilidade. Para que esse impasse não continue se agravando, o único caminho possível é o início de reformas estruturais e políticas, para que haja diminuição no índice de migrações dos cubanos, além do aumento